Territórios Sertanejos, Economia e Desenvolvimento. E para tal, eu vou então convidar o professor Diego Antônio de Medeiros, da UNEAL, por favor. Bem como o professor Lindenberg Medeiros de Araújo, da UFAL. O professor Diego Antônio de Medeiros, ele é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Alagoas e mestre em Ciências e Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atualmente é professor assistente do curso de Geografia da UNEAL Campus 5. É pesquisador do Núcleo de Estudos José de Castro, da UNEAL, e coordenador do Laboratório de Geografia Econômica e Planejamento Territorial, também UNEAL, AGEP UNEAL, onde desenvolve pesquisa na área de Geografia Humana, com ênfase em Geografia Econômica e Geografia Urbana, atuando nos seguintes temas de pesquisa e ensino: circuitos da economia urbana, financiarização do território, sistema bancário brasileiro, teoria e método da geografia. O professor Dr. Lindenberg Medeiros de Araújo, da UFAL, é professor associado da Universidade Federal de Alagoas, lotado no Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, GEDEMA. É professor de 2 programas de pós-graduação, o primeiro Geografia e o segundo Arquitetura e Urbanismo, ambos da UFAL. Seus interesses de pesquisa estão relacionados a turismo, com ênfase nas suas relações com os seguintes temas: destinações, cidades, lugar, urbanização, território, planejamento, políticas públicas, meio ambiente e desenvolvimento. É líder do grupo de pesquisa Turismo e Espaço de Desenvolvimento, LTTD. Tem como objetivos, no âmbito deste laboratório, realizar e coordenar pesquisas em uma perspectiva multidisciplinar, com o objetivo de gerar conhecimento pertinente aos temas de interesse acima relacionados, e formar recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação com base na interface entre geografia, turismo e arquitetura e urbanismo. O tema já desafiador, Territórios Sertanejos, Economia e Desenvolvimento, já abre um leque de questões só pela apresentação do tema. Dado o tempo corrido, acredito que a gente pode dar início, professores, e instigar essa conversação em direção a gente também pensar Alagoas e sobretudo, o sertão do Estado. Pois bem, como é de praxe, como é tradição acadêmica, me permita, a gente geralmente dá a primeira fala ao convidado externo. No caso, vou considerar o professor Lindenberg como um colega da instituição internamente, então a gente passa inicialmente para o professor Diego, se assim o professor permitir. Tudo bem? Então, Diego, à vontade. Boa tarde à mesa, professor Kleber Silva, professor Lindenberg, boa tarde plateia. Boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer a organização do encontro, pelo convite, especialmente ao professor Paul, Quero agradecer essa oportunidade de compartilhar essa mesa com os colegas, partilhar essa atividade com a comunidade científica, entenda-se, docentes, discentes e até os próprios servidores da instituição, deste campus. Eu acho que é importante destacar a relevância do tema, desse terceiro encontro de Geografia do Sertão de Alagoas. Geografia, seus múltiplos diálogos, desafios e perspectivas para o sertão. Desse modo, eu quero chamar a atenção para a programação, que está muito bonita, diversa, conferências, mesas, minicursos, grupos de trabalho de campo, então uma série de atividades
que viabiliza, portanto, uma discussão ampla, né, sobre de temas e de formas variadas, né, sobre o Nordeste, sobre o Brasil, né, à luz dessa realidade específica e especial do sertão alagoano, né. Já no que concerne ao tema da mesa, territórios sertanejos, economia e desenvolvimento, eu penso que é algo bastante desafiador, né, pois nos permite, no limite, fazer uma escolha e trilhar um entre dois caminhos, né? O primeiro caminho é o de falar coisas óbvias, ou mesmo de encontrar ou ousar, apontando coisas, indicando sistemas ou combinações de ideias que podem existir apenas na concepção de quem as apresenta e porventura não ter sentido algum para os colegas presentes, né? Para mim esta primeira opção está refutada, né? A segunda possibilidade é enveredar pelo caminho do desafio, né? E como é do meu feitio, esta é a escolha que faço, né? Digo, enveredar por um caminho onde problematizar é o princípio, né? O que é bem diferente de permanecer na zona de conforto, vamos dizer assim. Assim, eu não pretendo ir a rigor na minha fala com as pesquisas que desenvolvi e as que estão em curso. Proponho aqui o debate a partir de uma reflexão acerca de uma leitura que tenho feito da obra do Milton Santos por dentro, né? E pensar caminhos de natureza teórica que possam nortear investigações acerca da economia urbana que caracteriza o sistema de cidades do sertão de alagoano. Nesse sentido, uma questão se faz necessária, né? Quais são os requisitos ou elementos que permitem considerar e analisar a obra de um autor? Ora, eu trago essa questão porque penso que para alcançar um nível de compreensão de natureza do pensamento de um autor desta envergadura, considerando sua atualidade, o mínimo a se fazer é conhecer a obra, né? Pois me parece que à medida que a obra vai sendo edificada, ou foi sendo edificada, o pensamento vai se desenvolvendo, tomando corpo e se estabelecendo, para então assumir definitivamente o desafio de estabelecer critérios e identificar referências dentro de uma obra dita por muitos revolucionária, né, e que possibilitem alcançar a compreensão acerca da atualidade do pensamento, né, do autor. Esse é o desafio. Ora, eu penso que um primeiro passo é saber o quanto a obra do autor é reconhecidamente importante em vários momentos, né? E principalmente se ela atravessa gerações, não alcançando apenas o período atual, sendo citada de forma saudosista ou para compor o estado da arte de uma pesquisa. Veja-se que o Milton Santos tem uma obra vasta e bastante densa, né? Para se ter uma ideia, a distância entre o seu primeiro livro, que é O Povoamento da Bahia, Suas Causas Econômicas, publicado em Salvador pela imprensa da Bahia em 1948, e seus dois últimos livros, O Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI, e Testamento Intelectual, entre o primeiro e os dois últimos há um pedaço de mais de meio século, 56 anos. Então é uma vida dedicada à ciência, né? O Milton Santos pode ser considerado, para lembrar do termo tão naturalmente utilizado pelo Gilberto Freire para se autodefinir, pode ser falar em um homem de estudo. Um homem de estudo. Entre o primeiro e o último livro, quase 6 décadas de muito trabalho, né? Mais de 40 livros, dezenas de artigos, assim como os livros traduzidos para diversos idiomas, né? O que apenas evidencia o quanto o Milton Santos foi de fato um chamado cidadão do mundo que vivenciou realidades diversas, né? Lecionou em países diversos, conheceu muitas realidades, passou por diversas correntes ou escolas geográficas, né? Portanto, estabeleceu o chamado círculo de afinidades
ou círculo de afinidade, no sentido que de Saint Berdolais propôs, né? Ora, todos esses elementos são indicadores de que o Milton Santos influenciou gerações de geógrafos em escalas variadas, né? Então é nesse sentido que definirei meu recorte para indicar o que a minha leitura expressa a natureza da atualidade da obra dele, né? E assim quero destacar aqui os livros, dois livros especificamente: O Espaço Dividido, os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos, e O Espaço do Cidadão. O primeiro, que é O Espaço Dividido, os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos, foi publicado inicialmente na França em 1975, depois no Brasil em 79, não é? E o título original seria L'Espace Partagé, o espaço compartilhado, vamos dizer assim, só que a nossa tradução seria o espaço, como saiu na versão em português, espaço dividido, né? Pois bem, mesmo que em alguns anos antes os livros As Vilas do Terceiro Mundo, que no Brasil uma parte foi publicado com o título Urbanização Desigual e Manual de Geografia Urbana, e o Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, indiquem rupturas do ponto de vista epistemológico do autor, no que diz respeito a pensar a urbanização, que é o que nos interessa numa esfera principal para a nossa realidade, né? Mais propriamente a organização do espaço nos países subdesenvolvidos. Digamos que foi uma preocupação muito forte no pensamento do autor. Quer dizer, mesmo que alguns anos antes, em artigos e até livros, o Milton Santos já tenha chamado a atenção para as especificidades do espaço nos países subdesenvolvidos, como também as variadas limitações das teorias propostas pelas escolas geográficas francesa, alemã e norte-americana, por exemplo, né? Em uma passagem específica, o Milton Santos se refere ao livro como uma teoria do desenvolvimento econômico em sua dimensão espacial. Essa talvez seja sua melhor definição, passagem do espaço dividido, para se referir a essa teoria que eu penso que pode ser uma luz para pensar a realidade brasileira, e especialmente as realidades da rede urbana alagoana, que tem uma característica única e singular dentro do sistema urbano brasileiro. Veja, o que é a teoria? Não é? Uma ideia, de forma bem geral falando, né? Teria um grande sistema urbano dividido, pensado a partir de dois subsistemas, né? O superior e o inferior. Há ainda a especificidade destacada pelo autor do chamado circuito superior marginal. Me parece que a noção de totalidade, que não deve ser perdida nos estudos geográficos, ela está clara e evidente na proposta da teoria dos circuitos, ao se referir à totalidade do espaço nos países subdesenvolvidos, e não apenas a uma fração, e não apenas a um aspecto da realidade das cidades, e sim a totalidade, o conjunto das características que formam as cidades. Me parece que esse é o instante máximo de ruptura que na minha leitura o autor, que lembrava o novo não se inventa, descobriu, né? Uma chave para pensar os países subdesenvolvidos, ou como preferirem, colonizados. A professora Maria Adélia, que é sempre uma referência importante no que diz respeito à teoria proposta pelo Milton Santos, né, da geografia nova, ela se referia ao espaço geográfico, né, uma interpretação específica que ela faz, entendendo o conceito como definição e a própria palavra espaço não como conceito, mas como categoria abstrata, que na perspectiva da leitura que ela faz,
ela entende que o espaço geográfico na obra do Milton Santos significaria o chamado modo de produção no Karl Marx. É sinônimo do que é o modo de produção no Karl Marx. Penso que é importante pensar que o Milton Santos, o tempo inteiro, recorre à filosofia na obra dele, né, para propor esses complexos sistemas teóricos, ou um sistema coerente de ideias para pensar a disciplina. Ora, não é novidade que o Jean-Paul Sartre foi uma fonte permanente de inspiração do próprio Milton Santos, né? Veja na passagem a seguir como a noção de prático inerte está aplicada ao livro Espaço Dividido, que é aqui o objeto de reflexão para pensar essa realidade da rede de cidades. Se o espaço organizado é também uma forma, um resultado objetivo da interação de múltiplas variáveis através da história, sua inércia pode-se dizer, dinâmica. Por inércia dinâmica, queremos significar que as formas são tanto um resultado como uma condição para os processos. A estrutura espacial não é passiva, mas ativa, embora sua autonomia seja relativa, como acontece às demais estruturas sociais. Então, essa orientação metodológica encontrada no Sartre me parece ser um campo muito fértil para sair do espaço, sair de uma concepção de espaço, mas numa perspectiva do Rafestan, por exemplo, e pensar no espaço para além do palco onde as coisas acontecem e ele recebe as coisas apenas. Entender que a materialidade, que a princípio ela apenas recebe as coisas e que ela também é responsável por produzir movimento, que o espaço não é apenas a materialidade parada, mas seria sinônimo do prático inerte, ou da inércia dinâmica, o que está parado, mas produz movimento, né? Isso talvez seja um caminho importante para pensar essas coisas. Ora, será que é difícil perceber que a noção de espaço geográfico nesse livro é aquela que depois foi apresentada no livro A Natureza do Espaço, de 1996, por exemplo, já há alguns anos, já que essa definição que eu estou tratando foi apresentada em 75. Na minha leitura, o que aconteceu após, algumas décadas após, há um refinamento do ponto de vista da redação do livro Metamorfose do Espaço Habitado, por exemplo, né, que se refere ao espaço como um conjunto indissociável e também contraditório de sistema de objetos e sistema de ações. Já o Metamorfose do Espaço Habitado apresenta o espaço como fixos e fluxos, ou seja, a ideia de movimentos, objetos e ações fixos e fluxos, o que há de uma construção para outra, além de acrescentar alguns autores e algumas noções, há mais um refinamento da linguagem da redação do que propriamente uma alteração na concepção de espaço feita pelo autor. Ora, talvez seja importante perceber que os circuitos da economia urbana nada mais são do que os usos do território, ou o território sendo usado. Ou seja, assim como Milton Santos ensinou que é o uso do território, não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social, por exemplo, né? Esclarecendo ainda que o território são essas formas, né? Mas os territórios usados são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado, né? Neste caso, eu quero insistir que a ruptura do espaço que ocorre nesse livro, que para mim é emblemático, que é o mais significativo, o Espaço Dividido, ocorreu nesse período da década de 70, nessa concepção de que esse espaço é formado pelos sistemas urbanos expressos a partir da ideia de circuitos, né? No plural, são um instrumento brilhante para pensar a categoria abstrata que é o espaço geográfico. Os circuitos da economia urbana, apresentados pelo Milton Santos, nada mais são do que o espaço geográfico. Assim, estou tentando entender
qual razão eu estou falando aqui em categoria abstrata, né? A inspiração do Milton Santos vem do tão criticado Louis Althusser, né? Que se refere aos chamados conceitos teóricos, né? Em sentido estrito, na concepção dele, dizem respeito às determinações ou objetos abstratos formais. Os conceitos empíricos dizem respeito às determinações da singularidade dos objetos concretos. Assim, diremos que o conceito de modo de produção é um conceito teórico e que se refere ao modo de produção em geral, que não é um objeto existente no sentido estrito, mas que é indispensável para o conhecimento de toda a formação social, dado que toda formação sócia é estruturada pela combinação de vários modos de produção. Da mesma maneira, diremos que o conceito de modo de produção capitalista em geral, que não é um objeto existente no sentido estrito, mas que, no entanto, é indispensável ao conhecimento de qualquer formação social sobre a dominação do direito do dito modo de produção capitalista. Essas são as palavras de Althusser. É nesse sentido que eu assumo plenamente aquela afirmação da professora Adélia de que no Brasil há uma limitação do ponto de vista dos geógrafos, tanto do ponto de vista da licenciatura quanto do bacharelado, que compreendem ou que tentam entender por dentro a proposta do Milton Santos. Até aí tudo bem, né? Agora, o que me parece é que, para dizer o mínimo, não é honesto o que acontece. Veja só, não dá para exigir que um autor dessa envergadura escreva um livro inteiro sobre um conceito, como é a maior crítica que é feita, de que o autor não escreveu suficientemente sobre território usado, que na verdade é uma categoria que foi revisitada, né? E foi dada a ela na proposta dele um novo conteúdo. O que se cobra é que ele tivesse escrito no mínimo umas 100 páginas, umas 200 páginas sobre isso, sendo que a obra explica o que é isso. Talvez não fosse preciso escrever tanto, né? Se houvesse o conhecimento da obra. Então a minha fala também vai no sentido de tentar desmistificar algumas questões, tratar de alguns caminhos teóricos que desvirtuam essa proposta e, sobretudo, talvez com essa ideia de desmistificar, mostrar essa falsa concepção e essa verdade que foi criada na geografia brasileira também a respeito de como essa proposta dele é apresentada, né? Pois bem, uma primeira questão que me deixa bem intrigado, e não é raro ocorrer nos congressos de geografia, é a afirmação de que o espaço dividido é uma síntese do livro Os Lugares Centrais no Sul da Alemanha, do Walter Christaller, publicado em 1933, e dos Espaços Econômicos, do François Perrault. Se costuma dizer que o livro é uma síntese dessas duas obras. É uma obra desenvolvida com base nesses dois autores, no Christaller e no Perrault. Isso me parece que revela um pouco de uma visão bem limitada do que é a obra, né? Porque existem vários caminhos para derrubar esta tese de que esses dois autores são o fundamento da obra do Espaço Dividido. O primeiro é que o Milton Santos não trabalhou com um autor central na construção teórica dele. Isso não aconteceu, né? Não teve um autor central, inclusive para fugir das ortodoxias, que fugia dessas coisas, né? Ele se apropriou, no bom sentido, de autores variados para formular o seu próprio sistema teórico. Vale destacar que centrar o espaço dividido em dois autores me parece um pouco de ignorância, porque o Milton Santos citou no livro mais de 600 autores. Nesse livro Espaço Dividido, ele citou um pouco mais que 600 autores, acho que 629. Quer dizer, isso já revela um desconhecimento da obra, então o problema está em outra natureza. É impossível ignorar a importância do Christaller, né, nesse livro. Entretanto, Milton Santos se apropriou do que era positivo e fez as críticas aos aspectos, os conceitos que eram inaplicáveis para pensar a realidade dos países subdesenvolvidos, né? Passou por processos de modernizações seletivas, esses países, né, que permitiram ele ser tão heterogêneo, com realidades tão diversas, né, no sentido de desigual a que estou me referindo. Daí vem minha segunda observação, que é o espaço geográfico na obra do Christaller. Eu digo isso
conhecer o livro, a edição de 66 foi traduzida para o inglês, e a tradução brasileira do livro, que é pouco conhecida, mas tem uma tradução brasileira do livro do Cristalli, que não circula tanto, né? Que é a tese do Mário Eufrásio, professor da USP, uma tese defendida em 82. Que o espaço na obra do Cristalli ela é sinônimo de planície isotrópica, né? É palco, receptáculo, né? Algo bem diferente do espaço geográfico na obra do Milton Santos, que é num livro em discussão, O Espaço Dividido, trata-se de uma tradução das noções apresentadas na economia política, que é de modo de produção, né, através de uma linguagem da nossa área, que é a geografia, portanto humanizada, como também é ou era a extinta economia política. E qual é a linguagem geográfica, né? A linguagem geográfica que o autor usa para não utilizar esses termos próprios da geografia política, em muitos casos, é essa redefinição de categorias que são importantes na geografia. Veja, o espaço geográfico como sinônimo de fixos e fluxos, objetos e ações, que me atrevo a dizer que nada mais é do que o chamado grande sistema urbano apresentado por ele no espaço dividido, expresso pelos subsistemas superior, marginal e inferior, decorrentes das sucessivas modernizações no plural e não modernizações no plural, né? Que é aí que me parece que há uma ideia de totalidade aplicada nessa concepção. Veja, é por isso que um decorre da existência do outro. Não há como desenvolver uma investigação olhando para um circuito só da economia urbana. Não há estudos sobre um circuito apenas, ainda que muitos títulos possam parecer indicar que sim. Quando se faz isso, deixa de ser um sistema, se perde completamente a visão de conjunto e, portanto, de totalidade. Outro problema muito grave que eu percebo, tenho visto muito as afirmações de que a teoria dos circuitos aplica-se apenas à cidade. E me parece outro problema de natureza teórica, porque a teoria dos circuitos da economia urbana, ela não se diz teoria dos circuitos da economia da cidade. Ou seja, a compreensão que se tem é de que o urbano está na cidade apenas, quando se fala assim, né? O que me parece um problema também importante. O que são as cidades locais investigadas pela professora Tânia Fressa, que esteve aqui nesse auditório, né? Que já veio aqui, que surgem das atividades econômicas modernas ligadas ao agronegócio, por exemplo. Ou bem antes, a tese do Wilson dos Santos, né, sobre as cidades locais no contexto regional e a urbanização no período técnico-científico, que é o título da tese dele, defendido em 89 já. Então a leitura desatenta, muito mais interesseira e pouco rigorosa, apenas saudosista, reduz uma teoria que, a meu ver, é a mais importante da geografia econômica, a um rótulo, uma caricatura e um estereótipo, né? Ora, é estranha a maneira como os trabalhos usam a teoria dos circuitos. Ou seja, o que ele fez foi perceber alguma coisa que está que não se aplica bem. As teorias europeias não se aplicavam à realidade dos países subdesenvolvidos. Por isso que há uma diferença na concepção de espaço nas obras importantes como a do Cristalli e até na obra do François Perroux, com relação à noção de espaço, do espaço dividido, por exemplo. Então o que acontece? Muitas vezes os pesquisadores olham para um mendigo no meio da rua, óbvio, pedindo esmola, e dizem: olha, o circuito inferior ali. Quem disse? O que tem a ver o circuito inferior com isso? Com os mendigos pedindo esmola no meio da rua, por exemplo. Qual é a relação do circuito inferior com isso? Nenhuma, né? Outros olham para as lojas de 1,99, que também são lojas de 10 atualmente, né? As cidades têm muito dessas lojas, ou mesmo vão a 25 de março em São Paulo e dizem que aquilo é circuito inferior. Quem disse? Quem disse que é o CNPJ que define o que é o circuito? O grau de formalidade ou de formalização da atividade que define o que é o circuito, né? Então não se tem a ideia de quantos milhões são movimentados por dia numa avenida como aquela, no caso da 25, né? E o quanto de gente que trabalha por ela existir.
Quais são suas relações com a economia chinesa, por exemplo? A logística via transporte marítimo para chegar ao Brasil e dos portos aos principais centros econômicos do Brasil, para depois, via rede urbana, chegar de formas variadas em todas as cidades, inclusive todas as cidades alagoanas. É aí que estão, por exemplo, as lojas de R$ 1,99 e as lojas de 10, por exemplo, ou chamadas lojas de 10 atualmente, né? Que também tem. O que eu quero dizer com isso é que não se tem muita noção, muito rigor sobre o comprometimento com a teoria e, portanto, com a geografia, que não é fácil. O Milton Santos tornou algo extremamente complexo em algo que, com muito esforço de estudo e realização de pesquisa, pode tornar-se compreensível, não fácil. Eu não estou dizendo com isso que sou um intérprete da obra do Milton Santos, não estou longe disso, né? São observações que um jovem professor universitário tem feito sobre as leituras que ele se propõe, que tem a ver com as pesquisas que ele está desenvolvendo, né? Que é o meu caso. É muito fácil para o pessoal, por exemplo, que trabalha com cidades médias, a exemplo da Unesp, refutar a teoria e dizer que ela é ultrapassada. Quais são os estudos sobre circuitos? Conheço, por exemplo, o trabalho do professor Eliseu Espósito, que é uma dissertação que ele defendeu em 1983. Migração e permanência das pessoas em cidades pequenas. Os casos de Pirapozinho e Álvares Machado, na Alta Sorocabana, São Paulo. Ele escreveu um ensaio nessa época, em 1983, né, sobre a teoria dos circuitos, mas agora não usa mais, ele refutou a teoria dos circuitos dos seus estudos. O que me parece problemático em relação a isso, não a escolha dele por si só, mas é porque a escolha dele, sendo um ícone da geografia brasileira, um autor, um pesquisador de expressão e de considerável relevância, portanto, e com esse tipo de opção ele acaba influenciando uma geração formada na Unesp por ele, né? Então eu acho que, e optou por discutir tipologia de cidade, né? Pequena, média ou grande, ou seja, é o chamado funcionalismo, um pouco alienado, né? Então, retomando a questão do início da fala, o que faz o pensamento do Milton, o autor do Milton Santos, e portanto sua obra, expressa aqui pelo livro O Espaço Dividido, ser atual. As releituras que são feitas dela, os exercícios de operacionalização apresentados nas dissertações e teses que estão sendo desenvolvidas e defendidas no Brasil, são um exemplo importante disso. Ora, quem já leu, por exemplo, a dissertação do Edson Bicudo, defendida em 2006, sobre o circuito superior marginal, a produção de medicamentos e o território brasileiro. A tese da Marina Montenegro, por exemplo, defendida em 2012, globalização, trabalho e pobreza no Brasil metropolitano, circuito inferior da economia urbana em São Paulo, Brasília, Fortaleza e Belém. O que dizer sobre a dissertação da Virna Davi, defendida em 2011? Território usado e circuito superior marginal, equipamentos médicos hospitalares em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, São Paulo. Quais são as considerações acerca da tese do Fábio Tosi, defendida em 2013, rigidez normativa e flexibilidade tropical, investigando os objetos técnicos no período da globalização? Talvez seja importante também não esquecer da tese premiada do James Omigani Jr., defendida em 2013, desigualdades espaciais e prisões na era da globalização neoliberal, fundamentos da insegurança no atual período. O trabalho que eu desenvolvi também em 2013, financiarização do território e circuitos da economia urbana, agentes de crédito, técnicas e normas bancárias, um exemplo em Alagoas. Ora, a tese da Silvana Cristina da Silva, defendida em 2012, circuito espacial produtivo das confecções, exploração do trabalho na metrópole de São Paulo, os dois circuitos da economia urbana nos bairros do Brás e Bom Retiro. O trabalho do Paul Cleveland, professor aqui do curso, defendido em 2015, Arapiraca e Itabaiana, a Feira Livre como gênese e desenvolvimento de dois centros regionais